Sejam bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Saúde Integrativa e Espiritualidade Combrazier 2022. O meu nome é Bárbara Luiza, sou da Universidade PUC Minas e em nome da UFJ, UFG, Universidade de Brasília e UFMG, agradecemos a sua presença. O Combrazier, ele foi pensado com o objetivo de difundir conhecimentos na área da saúde integrativa e espiritualidade, principalmente dentro dos saberes tradicionais e populares. Fruto do tripé ensino, pesquisa e extensão, o Combrazier é uma iniciativa de estudantes, docentes e profissionais da saúde interessados em formas de promover cuidado em saúde e fortalecer o SUS. A seguir, assistiremos a palestra com o tema Espiritualidade na Medicina Tradicional, Evidências Científicas e Aplicabilidade aos Animais, ofertada por Márcia Valéria, que é pós-doutora pela FMVZ Unesp, especialização em acupuntura veterinária pela FMVZ, certificada pela Sociedade Internacional de Acupuntura Veterinária, sócia fundadora da Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária, membro da Comissão de Medicina Veterinária Integrativa do CRMV de Minas Gerais e docente dos cursos de pós-graduação. Lembramos que, caso você seja congressista no Combrazier 2022, no decorrer da palestra aparecerá uma palavra-chave. Você deve anotá-la e inseri-la no formulário eletrônico que está na descrição do vídeo. O formulário ele ficará aberto até dia 27 de agosto de 2022 e assim saberemos que você esteve aqui e emitiremos seu certificado. Participe da programação, desejamos a você uma excelente palestra. Vamos saudar, então, de forma especial os organizadores, instituições apoiadoras, alunos e professores, e a comunidade aqui presente. Vamos falar sobre o que a ciência fala sobre os clássicos chineses e vamos transpor isso para os animais, para a prática clínica veterinária. Para fazer isso, nós buscamos fontes confiáveis em revistas indexadas de alto impacto, assim como dissertações de mestrado, teses de doutorado, e encontramos muita literatura nacional. Essa literatura nacional, ela está sempre destacada em vermelho, para que a gente tenha a percepção da importância do pesquisador brasileiro dentro da espiritualidade. Um segundo aspecto importante aqui nessa apresentação é entender que a prática médica ela é um reflexo da cultura onde ela está inserida. Para trazer esse exemplo, eu trouxe o Semmelweis Weiss, que foi um médico que preconizou a lavagem das mãos e frente a essa solicitação, essa inovação que ele quis trazer, ele foi tido como louco, ele foi encarcerado num sanatório e ele morreu num sanatório por causa disso. Então, é para a gente entender que, às vezes, conceitos novos, eles podem ser aceitos com dificuldade pela sociedade. Outro aspecto importante, já que nós estamos falando de medicina tradicional chinesa e de animais, é a gente destacar que na China, os animais de companhia, eles são, dentro da cultura chinesa, uma coisa relativamente nova. Por exemplo, só em 2020 que o governo chinês declarou que os cães são animais de companhia. E também, por outro lado, o que a gente vê na farmacopeia chinesa, são utilizados vários produtos de origem animal, mas esses produtos de origem animal, eles são obtidos de formas, de maneira que não são encaradas com naturalidade pela nossa cultura ocidental. Então, ou pela depredação da fauna, ou através da manutenção de animais em cativeiro, mas em condições degradantes. E agora sim a gente vai olhar para a medicina chinesa. Para a gente fazer essa comparação, é interessante a gente conhecer conceitos básicos da medicina chinesa. O primeiro é que toda manifestação orgânica ela é dependente do Qi.
Então, no corpo, com todos os diferentes tecidos, órgãos e funções, eles, na verdade, eles expressam diferentes graus de materialidade do Qi. Então, segundo a medicina chinesa, a expressão menos material do Qi é a alma, o espírito. E existem expressões mais materiais, como ser os órgãos, as vísceras, o sangue e outros tecidos orgânicos. Esse conceito de diferentes graus de materialidade do Qi, ele é um conceito que Einstein trouxe para a gente quando ele falou que a energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, Einstein, ele faz uma equivalência quantitativa da transformação da matéria em energia e da energia em matéria. Então, combinando bastante com esse conceito de Qi e dos diferentes graus de materialidade do Qi no organismo. A medicina tradicional chinesa, ela aborda a espiritualidade em vários momentos e ela tem, então, uma linguagem bastante poética para falar disso. Então, os 3 tesouros são os 3 graus de elixir supremo, o Shen, a respiração Qi e o vigor essencial, sendo o Shen o espírito. O espírito Shen abriga a mente e a alma. A alma é aquilo que anima os seres e que não pode ser visto diretamente. A raiz de todas as doenças está no Shen. Isso é um conceito muito importante da medicina chinesa. Então, ele faz uma relação espiritual, emocional, com a expressão orgânica das doenças, né? E, por fim, o chinês fala que a alma está além da dualidade do yin e yang. Então, a dualidade do yin e yang é a dialética básica que explica toda a fisiologia orgânica segundo a medicina chinesa. Então, quando o chinês fala a alma está além disso, ele está dizendo a alma, ela está acima da fisiologia orgânica, né? Mais para frente a gente vai ver que o chinês fala claramente, a alma é imortal e ela permanece quando o corpo perece. A mente e a alma etérea são yang. A alma etérea segue a mente se a mente está inconsciente. A alma etérea é levada para fora. Então, aqui o chinês fala para a gente que quando a gente não está consciente, quando está dormindo, por exemplo, a alma ela é capaz de sair do corpo. E que a alma etérea tem natureza sublime, celestial e após a morte sobrevive ao corpo e flui de volta ao céu. Então, trazendo esse conceito de imortalidade da alma. A alma etérea tem a capacidade de ir e vir, o que possibilita projetar e também receber as projeções dos outros. Então, nesse clássico chinês, a gente vê o conceito de comunicação entre almas. Esses clássicos chineses, eles foram traduzidos para o Ocidente, primeiramente traduzidos para o francês. Então, Solier de Morin foi um diplomata francês que fez o primeiro grande compilado de medicina chinesa. E Solier de Morin fala: os minuciosos observadores do Extremo Oriente estimam que não existe enfermidade lesional, com exceção, por assim dizer, dos traumatismos, que não seja precedida por transtornos físicos funcionais e estes, por sua vez, estão enunciados por alterações morais ou mentais. Na realidade, essas primeiras mudanças da personalidade constituem o efeito da enfermidade. Então, o Solier de Morin também trazendo para a gente esse conceito de que a doença começa na alma, traduzindo, né, esse conceito que está na medicina chinesa. Historicamente, a medicina chinesa evoluiu, como qualquer cultura, como qualquer prática médica. Então, existem alguns marcos históricos e é considerado que até 1644, lembrando que a medicina chinesa é milenar, né? Até 1644, a medicina chinesa ela era xamânica. Então, ela era uma medicina de curadores, onde eles sabiam falar com os deuses e que havia muita evocação aos deuses na promoção da cura.
Depois de 1644, essa medicina xamânica ela se transforma numa medicina taoísta. Então, existe a inclusão da teoria taoísta do Lao Tse na prática médica. E essa teoria taoísta, então, ela vai reger e organizar melhor as teorias de base da medicina chinesa e diz que deve-se ir além dos 5 órgãos e aplicar os 4 Qi para diagnóstico e tratamento da alma. Então, a medicina chinesa taoísta, ela considera que nós devemos tratar os órgãos, mas também a alma. E por fim, a medicina tradicional chinesa, no final do século XIX, a China, a gente sabe que historicamente ela sofre uma forte influência de várias culturas, ela é invadida por vários países, até a queda do último imperador, né? E nesse momento, então, a medicina chinesa ela começa a se aproximar dos conceitos de medicina ocidental e a agregar, então, teorias anatômicas, teorias fisiológicas e tecnologias que estivessem disponíveis. Por exemplo, o uso de estímulo elétrico em pontos de acupuntura é uma tecnologia que foi agregada à acupuntura. Atualmente no Brasil, a gente pode dizer que a prática da medicina tradicional chinesa taoísta é a prática que considera que a raiz das doenças está na alma, né? Existem segmentos profissionais que praticam uma medicina tradicional chinesa mais científica. E aí, nesses casos, eles não consideram tão importante de que a raiz da doença está na alma. A medicina tradicional chinesa, naquele período xamânico e na visão taoísta, ela tem uma prática de cura que se chama Zhuwu. Então, Zhuwu é uma prática de cura que envolve uma interação entre o curador e o paciente, e essa interação ela exige um grande foco mental e exige uma capacidade desse curador para fazer uma intervenção por esse paciente. Então, a pessoa que fala com os deuses é Zhu. Yu é de onde vêm as doenças. A linguagem conecta Zhu aos deuses. Então, Yu cede e as doenças podem ser curadas. A gente vai olhar, existem vários relatos, né, nos livros clássicos dizendo que essa prática do Zhuyu é extremamente eficaz, e agora a gente vai começar a fazer um paralelo entre essa prática do Zhuyu e o que a ciência tem a nos dizer sobre essa possibilidade de fazer essa conexão e de trazer a cura através da alma. Então, eu selecionei 4 hipóteses para essa prática do Zhuyu. Vamos olhar para essas hipóteses que vão ajudar a explicar essa efetividade do Zhuyu. A primeira é a meditação. A meditação, ela reconhecidamente reduz inflamação, estresse, colabora na modulação da imunidade e melhora a qualidade do sono. Então, entrar num estado meditativo, que era uma das propostas do Zhuyu, então promove melhora na saúde do indivíduo. A outra hipótese é uma hipnose. Então, aquele curador levando o paciente a um estado hipnótico. E a gente reconhece que a hipnose, ela também é capaz de reduzir o estresse, ela é importante para a melhora do desempenho de atletas e também melhora a resposta de pacientes internados em UTI. Uma terceira opção para a gente entender o Zhuyu é a oração. A oração, considera-se que a oração tem efeito mais efetivo do que fármacos na redução de sintomas da depressão. A oração vai promover relaxamento, redução de frequência cardíaca, redução de ondas cerebrais, emoções positivas com liberação de dopamina e serotonina central.
A oração, ela é considerada uma intervenção sobrenatural, que é um termo assim que eu questiono um pouco, porque a frequência cardíaca, as ondas cerebrais, isso tudo faz parte da natureza, né? Então eu diria que a oração é uma intervenção sim, mas é uma intervenção natural. Vamos olhar um pouquinho sobre a efetividade clínica da oração intercessora em pessoas. Então, eu trouxe aqui, existem muitos testes clínicos. Eu pensei um teste aqui, onde 219 mulheres inférteis na Coreia, elas foram submetidas à fertilização in vitro, foram divididas aleatoriamente em 2 grupos. O grupo 1 não recebeu orações e o grupo 2 recebeu orações. Essas orações vieram de pessoas recrutadas nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Essa pesquisa foi feita com um delineamento experimental ao acaso, randomizado, né? Triplo cego, então a paciente não sabia, o médico não sabia e a pessoa que estava fazendo a oração não conhecia a paciente. Tinha um nome, mas não conhecia a paciente, nem tinha acesso a essa paciente. Então, triplo cego, controlado e prospectivo. O resultado obtido foi que a taxa de gestação do grupo 1, que é o grupo não tratado, foi de 25%, enquanto no grupo 2 foi de 50%. Então, a gente tem 100% a mais de sucesso naquele grupo que recebeu essas orações intercessoras. E aí os autores concluem que a oração melhorou o índice de gestação em mulheres. Outra hipótese para a gente explicar a efetividade do Zuyu é a comunicação espiritual. Então, lembra que a medicina chinesa falou que quando o indivíduo está dormindo, a alma ela é capaz de sair do corpo e que ela é capaz de interagir com outras inteligências? Então, baseado nesse princípio da medicina chinesa, vamos ver o que a literatura fala sobre comunicação espiritual. E aí a gente tem aqui já começa a ter então artigos de autores nacionais, né? E a comunicação espiritual, ela é conceituada como uma comunicabilidade entre inteligências. As pessoas que alegam essa capacidade de fazer comunicação espiritual, elas são denominadas como médium ou como paranormais. Essa comunicação ela pode ser direta, de pessoa para pessoa, de alma para alma, de alma para espírito, ou ela pode ser indireta com o manuseio de tecnologia. Então, usando o computador para captar voz, telas, para captar a imagem. A comunicação espiritual direta, que é essa que não usa ferramentas, tem um artigo muito interessante, onde os autores fizeram um levantamento da obra de Francisco Cândido Xavier, considerado médium. O Chico Xavier, ele tem mais de 500 livros publicados e é interessante a gente lembrar que ele era um homem inculto, ele era pobre, vivia numa cidade pequena, numa região subdesenvolvida do Brasil. Então, ele tinha bastante restrição de acesso à informação, né? Em alegada comunicação com o espírito, Chico Xavier traz informações extremamente complexas sobre a glândula pineal, em publicações, livros publicados entre 1945 e 1954, e o interessante é que essas informações sobre a pineal, elas só foram demonstradas cientificamente, elas eram desconhecidas. Elas só foram conhecidas, demonstradas cientificamente, 60 anos depois da publicação desses livros. Então, os autores entendem que eles não conseguem explicar como Chico Xavier obteve essas informações. E aí eles alegam que essa hipótese da comunicação espiritual direta, ela pode ser validada por esse fato. A comunicação espiritual direta, ela é investigada de várias maneiras, e aqui a gente tem imagens interessantes mostrando que durante o processo de comunicação espiritual, existe uma redução na atividade cerebral dos médiuns, durante o que é chamado de psicografia
que o Chico Xavier fazia e fez naquela literatura citada, né? Então, ele alega uma comunicação com espíritos e passa essas informações através da escrita, né? Então, médiuns, durante esse processo de psicografia, eles têm redução na sua fisiologia cerebral. Então, mostrando assim, aquilo que está sendo escrito não está saindo do cérebro desse indivíduo. E aí a gente fez deu essa passada nessas 4 possibilidades para explicar o Zuiu, e agora vamos fazer uma transposição dessas 4 possibilidades dentro da prática veterinária. Então, a primeira hipótese, né, que é a meditação, ela pode ser feita com animais. Existe uma técnica onde a pessoa que está meditando, ela entra em sintonia com a respiração do animal, e aí o animal também entra nesse processo meditativo e claramente entra em relaxamento. Isso diminui o estresse do animal. Então, é uma técnica muito interessante. Como veterinária, eu gostaria de fazer a seguinte colocação. A meditação, ela é feita para redução de estresse. E o que a gente observa, que os fatores estressores em animais de companhia, principalmente cães e gatos, esses fatores estressores, com muita frequência, eles estão ligados ao cerceamento das 5 liberdades dos animais. Em outras palavras, muitas vezes os fatores estressores, na verdade, são questões de manejo. Então, a meditação é uma coisa bacana? Mas é interessante buscar a raiz do problema para que o animal não entre em estresse, né? A segunda hipótese, que é aquela hipótese da hipnose, que reduz o estresse também, ela virtualmente não existe literatura falando sobre hipnose em animais. A gente conhece alguns profissionais dentro da medicina veterinária que utilizam a hipnose para fazer pequenos procedimentos em animais. Então, fazer a contenção do animal sob hipnose para fazer uma limpeza dentária, para fazer uma limpeza de uma ferida. Então, alguns profissionais utilizam a hipnose, mas infelizmente a gente não tem literatura para embasar essa utilização e nem para aprender também, né? A terceira hipótese, então, que é da oração intercessora, aqui nós temos um artigo mostrando a aplicação dessa oração intercessora em 22 gálagos de orelha pequena. Gálagos, eles são pequenos primatas da África, tá? Esses animaizinhos, eles estavam tendo comportamento de automutilação, eles estavam dentro de um recinto, desenvolveram um comportamento de automutilação por estresse, mas havia necessidade de que eles permanecessem lá. Então, dentro do manejo dos animais, foi incluído a oração intercessora. Esses animais foram divididos em 2 grupos, um que recebeu orações e o outro que não recebeu. E o que os pesquisadores puderam mensurar foi que houve redução no tamanho das feridas, aquelas feridas da automutilação. Elas cicatrizaram com mais rapidez no grupo que recebeu a oração intercessora, e houve também melhora em parâmetros hematológicos. Então os exames de sangue melhoraram e as questões comportamentais também, as dificuldades comportamentais, elas foram atenuadas no grupo que sofreu, que recebeu, né, a oração intercessora. A quarta hipótese, então, é a comunicação espiritual direta. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com comunicação espiritual direta. A gente pode fazer, então, essa comunicação, ela é chamada de comunicação telepática, comunicação intuitiva, comunicação interespécie, tem várias denominações. É uma técnica que foi incorporada à prática da medicina veterinária de forma muito recente, então há pouco mais de 20 anos, então ainda existe até mesmo questões de conceito, de nomenclatura, ainda estão em processo de amadurecimento,
mas é uma técnica que tem uma assertividade muito grande, então é possível a gente fazer comunicação com o animal à distância para obter desse animal informações sobre questões orgânicas, então do animal relatar: eu tenho dor de cabeça, ou outras questões orgânicas. Tem animais que, inclusive, citam como deveriam ser tratados, que tipo de tratamento eles querem receber, e é óbvio que isso existe uma troca de informação. Então, quando um animal fala o nome de um remédio, isso parte da premissa que eu sei o nome desse remédio. Então, existe uma interação entre as duas mentes, né? E essa comunicação espiritual direta com animais, ela também pode ter como objetivo, é claro, questões comportamentais. E é muito comum que a gente tenha um animal de companhia com alterações comportamentais refletindo, espelhando questões ambientais. Então, que familiares, né? Refletindo questões emocionais de seus tutores. Então, essa comunicação espiritual direta com os animais, ela é muito efetiva para tratar toda a família. Ela tem uma assertividade muito grande. E aqui a gente encerra, então, esse conteúdo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e quero ler um trecho do livro do Lao Tse, que foi o sistematizador da teoria do taoísmo, né? Mantenha a alma sensível e o corpo animal numa unidade, para que não possam separar-se. Controla a força vital a fim de que te transformes novamente numa criança recém-nascida. Então, no meu entender, Lao Tse fala que cuida da tua alma, mas cuida do teu corpo também, e cuida muito da tua força vital, porque você vai voltar. Muito obrigada!